Paz do Senhor a todos os irmãos, mais uma vez, vocês que estão nos acompanhando, em nome de Jesus, que essa palavra, que os louvores que foram cantados aqui, chegue aí aonde você esteja, seja na sua casa, seja no hospital, porventura, se você está internado, ouvindo aí a mensagem, a palavra, seja no caminho, seja no trabalho, aonde quer que você esteja, que essa palavra, que esses louvores chegue aí aonde você está, e você possa glorificar a Deus juntamente conosco, em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua presença, que Deus venha falar com você grandemente através dessa palavra, que vamos aqui, em poucos momentos aqui, aprender um pouquinho mais e nos alimentar dessa palavra de Jesus, a palavra tão importante para as nossas vidas e principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, passando numa crise mundial, que o braço do Senhor, a graça do Senhor, a proteção de Deus continue com você, no nome de Jesus. Vamos falar uma passagem aqui, né? Vamos refletir sobre uma passagem que está no Evangelho de Lucas, que eu creio que você já deva ter passado por ela, já deve ter dado uma lida, que é sobre o filho da viúva de Naim, né? Nossa mensagem tem como tema aí o encontro da alegria com a tristeza, né? Encontro da morte com a vida. E aí a gente vai ler aqui do capítulo 7, versículo 11 ao versículo 17, que nos diz assim: E aconteceu que pouco depois de ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão pela cidade. E vendo o Senhor, moveu de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, os que levavam pararam, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe. E todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Vamos fazer uma oração, para que Deus venha abençoar ainda mais a sua vida, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, graças te damos, ó Pai, no nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, por estarmos aqui te louvando, cantando louvores, engrandecendo o teu nome através dos louvores, através das ofertas, dos dízimos que os irmãos separaram. E muito obrigado por entrarmos essa parte final, que é a mensagem e também de grande importância para as nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que a Tua palavra, tão somente a Tua palavra, ela visite cada coração nesse momento, que porventura esteja triste, desesperançoso, o coração às vezes que perdeu a alegria de viver. Em nome de Jesus, esse é o nosso pedido, para que deixe os ouvidos bem abertos, o coração bem aberto, para que a Tua palavra, tão somente a Tua palavra, ela cause uma transformação na vida de todos os nossos irmãos, daqueles que ainda não conheceram o Evangelho, e essa palavra ela tem poder de curar, de salvar, de ressuscitar, de trazer alegria aonde há tristeza. E por isso nós pedimos, no nome poderoso de Jesus, que o Senhor fique conosco até o final, como já está, até o final deste culto, até esse sábado poderoso que nós estamos vivendo. Pai, em nome de Jesus, fica com cada um de nós, cada um que está nos ouvindo, que está entrando, que acabou de entrar nesse momento para acompanhar aqui esse culto online conosco, que a Tua palavra ela seja fortemente poderosa e suficiente na vida de cada um de nós. Nós pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Irmãos, essa palavra é uma palavra bem conhecida, e é uma palavra que eu vou deixar aqui antes de entrar propriamente dito na palavra, eu queria ler algumas coisinhas antes, que é uma palavra que eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei como é que está a sua casa, a sua família, eu não sei como é que você está vivendo,
Mas eu sei de uma coisa, que tem um Deus, que há um Deus, que existe um Deus, que nós confiamos, que nós servimos, que é um Deus da esperança. Ele é o Deus da alegria. Ele é o Deus que nos traz a esperança. Por algum motivo se passou pela sua cabeça que Deus se atrasa, que Deus não está te ouvindo, que Deus não conhece a sua necessidade, que Deus não sabe a tua urgência. Irmão, fica tranquilo, porque essa palavra ela vem realmente ao nosso encontro e dizer, ele vem na hora certa, no momento certo. Há um livro de um escritor, né, chamado Stan Toller, que tem um título assim, olha, Deus nunca se atrasa. Ele nunca se atrasa, chega sempre na hora certa, irmãos. Sempre na hora certa. E aí eu tirei aqui, né, uma passagem aqui desse bem pequenininha, que diz assim, Deus sempre age no tempo certo. Sempre age, ele sempre vai agir, irmãos, no tempo certo. Por mais que nós achamos que possa estar tardio a resposta de Deus, ele sempre vai agir no tempo certo. Podemos dizer que ele está em um fuso horário diferente do nosso. Então, devemos lembrar, Deus nunca se atrasa. Ele nunca vai chegar atrasado para te ajudar, para ouvir a tua oração, para ouvir a tua súplica. Nunca vai chegar atrasado. Se a ordem dos fatos não ocorreu exatamente como você esperava, é porque deveria acontecer de uma outra maneira, de uma outra forma. Então, esse livro ele vem ensinar para cada um de nós, que Deus ele nunca se atrasa, ele nunca vai perder o tempo dele, né, o cronos de Deus, a hora, o tempo, os minutos, o segundo. Deus ele nunca vai se atrasar. Pastor, mas como é que as coisas não aconteceram como eu queria? É porque justamente isso, a gente quer o nosso tempo, a nossa hora e o nosso momento. E o tempo de Deus é outro, irmãos, porque Deus ele sempre sabe a melhor hora em nos ajudar. E aí, entrando já justamente no texto aqui, eu só queria deixar mais uma ilustração que diz assim, havia um rei, e o rei ele colocou um desafio para pintar, né, os pintores da época ali, pintar 2 cenários que representassem a paz. E aí, no final, sobraram 2 pintores. E o primeiro pintor, ele pintou um quadro bonito, com uma praia, com areias branquinhas, cheia de árvores, cheia de flores, passarinhos voando. E aí, esse primeiro pintou esse quadro, né? O segundo pintor, ele veio e pintou um quadro com montanhas, algumas pontiagudas, o tempo não estava muito bom, o tempo estava nublado, e umas frestas, umas rochas, e chegou-se na escolha final. E o rei escolheu qual dos quadros? Para representar melhor a paz. E aí o rei escolheu o segundo quadro, o que tinha as montanhas, o que tinha o tempo nublado, o que tinha as rochas meias pontiagudas. E quando tiraram o pano que viram, o povo ficou surpreso. E aí o povo indagou o rei. Rei, mas o rei era uma pessoa muito sábia, um rei muito sábio. E aí o rei, todo mundo curioso, né, falou, rei, mas por que o senhor escolheu esse quadro para representar a paz? E aí ele falou, olha, se vocês não notaram, no meio da rocha havia uma fresta. E nessa frestinha havia um ninho de passarinho. E nesse ninho de passarinho tinha a mãe, passarinho, com as asas cobrindo o seu filhinho, para que nada de mal o acontecesse. E aí o povo ficou admirado, né, porque não tinha visto aquilo. E é exatamente isso que Deus faz conosco. Às vezes a gente olha o tempo bonito, as coisas bonitas, e a gente não consegue ver a excelência de Deus. E aí a gente olha, às vezes, uma tempestade, uma situação dessa, que nós estamos presenciando, porque estamos vivendo uma situação de calamidade pública, estamos vivendo momentos difíceis, estamos vendo um momento mundialmente extremamente complicado para as pessoas, e o tempo está nublado, a situação está feia, e a gente, às vezes, não consegue ver a proteção de Deus. E Deus, irmãos, mesmo em meio à tempestade, em meio às dificuldades, mesmo em meio aonde nós não conseguimos ver a paz, Deus, ele sempre vai abrir um escape, Deus sempre vai mostrar uma saída, Deus sempre vai estar com as suas asas, os seus braços em cima de cada um de nós para nos proteger, para nos guardar
e para nos trazer paz. Então, irmãos, e essa introdução é para que a gente entre na história do filho que morreu da viúva de Naim. Porque aquela situação, aparentemente, era uma situação de tristeza, era uma situação de incerteza. Mas antes da gente entrar na mensagem, a gente tem que olhar um pouquinho para trás e ver de onde Jesus está vindo. Jesus está vindo de Cafarnaum. Quando a gente pega aqui o texto do começo do capítulo 7, ele vem dizendo que Jesus estava ali naquela situação e ele atendeu o centurião. Quando a gente vê aqui, eu gosto de falar um pouquinho, resumidamente aqui da geografia, de onde Jesus está, porque a gente entende aonde que Jesus estava e de onde ele estava vindo para ter essa, dizemos assim, né, uma certeza de encontrar justamente a hora que a viúva estava saindo da cidade de Naim com o encontro com Jesus, né? Eles estavam ali, e aí o que acontece? Jesus está saindo de Cafarnaum. Quando a gente pega a cidade, o texto aqui vai dizer, olha, e aconteceu pouco depois, e ele, a cidade chamada Naim, ou seja, Jesus está vindo de um lugar, e pouco depois ele vindo de Cafarnaum, ele entra na cidade de Naim. Quando a gente olha Naim, quando você olha Israel, tem uma cidade chamada Naim, e quando você olha o Irã, tem outra cidade chamada Naim. Essa Naim do Irã, que às vezes o pessoal confunde um pouquinho, é a famosa e atual Isfahan. Isfahan é aquele lugar onde fazem tapetes bonitos, os melhores tapetes mundiais, né? São feitos lá, são fabricados lá, e tem a Naim do lado de Israel. E é essa Naim que Jesus entra para ter um encontro com essa mulher. Só para a gente ter ideia, Naim está aqui, né? Está ali no centro, né? Como quem vai para Galileia. Do lado está Nazaré, mais ou menos 14 quilômetros de Nazaré. Quando você passa sentido Galileia, você vai passar um Monte Tabor para chegar na Galileia. Aí, chegando na Galileia, você tem Tiberíades, você tem Migdal, e lá no fundo você tem Cafarnaum. Então, de Cafarnaum, de carro até Naim, você tem mais ou menos uns 50 quilômetros de distância, né? 50 quilômetros, então você vai gastar um tempo aí razoável, mais ou menos de 1 hora. E quando você vai a pé, de Naim até Cafarnaum, você vai ter mais ou menos 12 horas de caminhada. Então, Jesus estava saindo de Cafarnaum, lá, e ele vem até a cidade de Naim. E quando ele chega nessa cidade, para você ver, né, Jesus sempre estava em Nazaré, Jesus estava em Cafarnaum, Jesus estava ali na Galiléia e voltava, Jesus estava nesse meio, né, atendendo várias pessoas. E aí ele se encontra aqui com a viúva de Naim. E aí a Bíblia diz, olha, e aconteceu que pouco depois ele ia à cidade chamada Naim. Naim, a palavra Naim, ela quer dizer paz, ela quer dizer tranquilidade, ela quer dizer calma. Então, quando você pega a essência da cidade Naim, a gente consegue deduzir que aquele lugar, aquela cidadela, aquela aldeia ali, aquele lugar que se encontrava a viúva, era um lugar de paz, era um lugar de tranquilidade. Mas, nesse momento, era um lugar de tristeza, era um lugar de choro, era um lugar de pranto, né, naquele lugar. E a Bíblia diz que, e com ele, com Jesus, ia seguindo muito dos seus discípulos e uma grande multidão. Né? Jesus estava saindo de Cafarnaum para chegar em Naim, e aquela multidão com seus discípulos ia seguindo Jesus. E quando, versículo 12, e quando chegou perto da porta da cidade, né, as cidades eram cercadas, muradas, e a Bíblia diz que quando Jesus ele chega na cidade com seus discípulos, Jesus está chegando, e Jesus, antes de entrar, a Bíblia diz que ele chegando perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, um morto. Né? A pessoa estava morto. E aí, eu quero, só para a gente, porque quando a gente fala assim, olha, levavam um defunto, um morto, né? Aparentemente a pessoa está morta ali. Mas eu quero só lembrar qual é a característica da pessoa quando morre aqui, como ela fica, só para a gente relembrar como é que Jesus ele faz esse ato de milagre na vida desse jovem aqui que ressuscitou. Normalmente, aqui são 5 itens, eu não quero ler todos, mas eu vou só ler aqui os tópicos aqui. Então, a primeira coisa que acontece aqui é o processo de decomposição, que é as células se abrem. Então, começam minutos depois da morte. Quando o coração para, nós experimentamos o algo mortis ou frio da morte. Quando a temperatura do corpo
esfria em uma média de 1,5 graus Celsius por hora, até atingir a temperatura ambiente. Quase imediatamente, o sangue se torna mais ácido, com o acúmulo do dióxido de carbono. Isso é o que faz com que as células comecem a se dividir, esvaziando as enzimas. E aí depois fica branco e roxo, que aí eu não vou entrar aqui. Depois o cálcio endurece com seus músculos, depois seus órgãos começam a se digerir, e depois a gente vai correndo aqui muitas coisas que acontecem num processo de decomposição. E a Bíblia vem ensinar aqui, irmãos, que quando Jesus chega à cidade, a Bíblia diz que ele encontra-se com esse defunto, com todas essas características da pessoa que estava morta. Ou seja, não teria expectativa de vida, não teria mais nenhuma chance, não teria mais nenhuma oportunidade daquele jovem, daquela pessoa ser ressuscitada, voltar à vida de novo, que o fôlego de vida entrasse novamente nela, para que ela pudesse ficar ali na convivência da sua mãe, com seus amigos e com todos que ali estavam. Mas a Bíblia diz que quando Jesus chega, Jesus se depara com essa cena. Eis que levavam um defunto. E ainda mais, além disso, filho único de sua mãe. Ou seja, essa mulher teria só esse filho, né? Não teria outros filhos, teria um filho único. E ainda essa mulher era viúva, né? Era uma mulher viúva, ou seja, a Bíblia não diz o nome da mulher, a Bíblia diz a viúva de Naim, da cidade de Naim. A Bíblia não diz o nome do filho da mulher, a Bíblia não diz o nome do marido da mulher, mas a Bíblia diz que ela era viúva. Ou seja, ela não se casou novamente, né? Ela cuidou do seu filho até chegar esse momento aqui triste, que foi a morte do filho. Então a Bíblia ela dá algumas nuances aqui, né? Algumas ligações que dá para a gente entender como era a dificuldade dessa mulher nessa época. Se hoje, às vezes, a gente olha a situação da mulher atualmente já é difícil, né, ainda com muitos preconceitos, com muitas regras, muitas coisas, imaginem na época de Jesus. Né? Imaginem naquela época, porque era uma época onde havia muitas restrições para as mulheres. Elas não conseguiam fazer muitas coisas, tinham regras demais, muita situação, e aí dentro desse contexto, a mulher vai e perde quem? O seu marido. Ou seja, a única esperança de fonte de renda, de ajuda, de qualquer situação era quem? O filho dela. Quando a gente olha para a história, a gente já vê, o texto ele já começa dizendo que era filho único dessa mãe. Ou seja, ela havia perdido o marido e agora ela perde quem? O filho dela que ela tanto amava. Então não tinha esperança de nada, irmãos. Essa mulher ela deve olhar para dentro dela e sentir a tristeza total. Falar, agora eu não tenho mais ninguém na vida. Agora eu não tenho mais com quem conversar. Agora eu não tenho mais como dividir o meu dia. Eu não tenho como dividir a minha vida. Eu não tenho esperança, eu não consigo mais viver. A gente começa a imaginar a situação e o psicológico dessa mulher diante daquela situação tão difícil, tão triste que ela haveria que estava passando naquele momento. E a Bíblia diz também um outro fato interessante, que a Bíblia diz, e com ela ia uma grande multidão. Em Israel, naquele tempo, era tradição, se algum judeu visse algum cortejo fúnebre, eles, no meio do caminho, seguiam aquele cortejo fúnebre até o lugar do sepultamento. Era costume na época. E a Bíblia diz que era filho único, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão pela cidade. Então, todo mundo que olhava aquela mulher, imagina a tristeza, chorando, desanimada, triste, angustiada, por não ter mais o seu marido, e agora perder seu filho e seu único filho. Olha que situação, irmãos. Olha que tristeza. E aquela multidão seguia, aquela multidão copiosa, a Bíblia diz que era uma grande multidão da cidade, seguia aquele cortejo fúnebre, seguindo, acompanhando a mulher até o local do sepultamento. Só que aí, irmãos, como Jesus, ele nunca chega atrasado, como Jesus, ele sempre está na hora certa, como Jesus, ele conhece todas as nossas dores, as nossas dificuldades, eu lhe faço uma pergunta, para nós pensarmos, qual era a probabilidade de Jesus sair de Cafarnaum, chegar, atravessar todo o deserto, né?
O ano passado, quando estivemos lá, a gente não foi em Naim, né? Nem no monte, a gente foi direto para Galileia. Mas a gente viu Naim, né? A gente, tchau, Naim, viu a cidade de longe. O Monte Tabor, né? A gente viu de longe porque é uma outra rota ali. Mas quando você pensa que Jesus saiu de Cafarnaum, ou se ele veio beirando o rio, a Galileia, né? O mar da Galileia, e veio subindo, ou se ele veio lá por cima para chegar em Naim. Qual era a probabilidade, irmãos? Não existia Waze, não tinha GPS, não tinha nada. Era o mapa que eles faziam ali do dia a dia. Qual era a probabilidade de falar, olha, às 3 horas da tarde eu vou encontrar com a viúva saindo pela cidade? Não, porque era uma distância muito grande. Depois você olha no mapa aí, você vai ver. É uma distância muito grande, né, de Cafarnaum até lá, de carro, e quanto mais a pé, o dia todo andando. E aí, qual era a probabilidade de Jesus se encontrar justamente a hora que a mulher e a comitiva ali, né, o funeral, estava saindo da cidade para encontrar com Jesus? Nunca, era zero, a probabilidade era muito difícil, né? Então, nesse momento, a Bíblia diz que quando eles estão saindo da cidade, quem está chegando? A alegria. Quem está chegando? A paz. Quem está chegando? Jesus, né, como cantamos aqui, aquele que tem todo o poder. Jesus, aquele que tem toda a ciência, que sabe tudo o que acontece com nós, conosco, né? E ele vê a nossa necessidade. Veja que Jesus, quando ele chega e está entrando, a Bíblia não diz que ele saiu correndo, que ele fez oração. Não, não. A Bíblia diz que a primeira atitude que Jesus faz, quando ele está entrando na cidade, é que? É ver o desespero da mulher. Veja o que diz o versículo 14 aqui, né? 13. E vendo-a, ou seja, Jesus viu aquela mulher. Tinha um monte de gente ali, mas Jesus olha o desespero daquela mãe. Jesus olha a necessidade daquela mãe. Jesus olha a angústia daquela mãe. Jesus olha a tristeza estampada no rosto daquela mãe. Jesus nota aquilo de tal maneira que a Bíblia diz que o Senhor moveu-se de íntima compaixão. Quando você vai para o original e você vê toda a parte que aparece moveu-se de íntima compaixão, o comparativo é como se algo internamente fosse algo cortante, forte, de uma tal maneira que aquilo ali você não consegue se conter. E aí a Bíblia diz que Jesus moveu-se de íntima compaixão por aquela mulher e disse a ela: não chores, fique tranquila, porque a paz chegou em Naim. Porque a vida chegou em Naim, porque a esperança chegou em Naim. E Jesus, irmãos, neste momento, Jesus está vendo a sua vida. Jesus, ele te conhece. Jesus sabe das tuas necessidades. Jesus sabe das tuas dificuldades. Jesus sabe de tudo o que está acontecendo na sua vida. E no momento certo, como Eclesiastes diz, né? Eu quero voltar aqui para Eclesiastes capítulo 3, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Tudo, irmãos. Tudo tem, em Eclesiastes 3, capítulo 1 em diante, diz: tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedra e tempo de ajuntar pedra. Tempo de abraçar e tempo de afastar. Irmãos, a gente está abraçando os nossos irmãos? Não, é esse o tempo. É um tempo de se afastar momentaneamente. Então, veja, há tempo para tudo. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraço. Tempo de buscar, tempo de perder, e aí ele vem, tempo de amar, mais tempo de amar a família dentro da sua casa, a sua esposa, o seu esposo, seus filhos, né? Fazer muitas coisas que você faz tempo que não faz, com a sua família, de alegria, tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz. Então veja que há um tempo para tudo. Então Jesus, irmãos, na sua vida, nunca vai chegar atrasado. Ele sempre vai chegar no momento certo, na hora certa. E quando Jesus chega, Jesus ele não fica só olhando, né? Jesus ele tem uma ação e gera uma reação. Então, nesse momento, quando Jesus olha para aquela mulher, Jesus fala para ela: olha, não chores. Né? Aquela situação moveu o coração de Jesus tão intimamente como está movendo nesse momento.
Muitos irmãos aqui, quando nós acompanhamos, pede oração, nós vamos orar daqui a pouquinho, e pede oração, intercede por outras pessoas, às vezes a vida está bem, e Jesus está vendo essas coisas, irmãos. Jesus está vendo essas necessidades. Jesus conhece até onde você pode chegar, aguentar, e não vai ser uma crise dessa, irmãos, que vai nos separar do amor que temos em Cristo Jesus. Não é uma coisa é uma coisa momentânea, uma passagem momentânea, mas que Deus, Ele olha por cada um de nós, está olhando por você nesse momento, tá bom? Creia nisso, que Ele está te vendo, o coração já está movendo aí o íntimo da compaixão de Deus, e às vezes nós estamos chorando, e Deus fala, não chores, tenha calma, isso vai passar, aguarde aí, porque Deus tem muito mais para nós. E aí, após falar isso, Jesus chega, né, e chegando-se, tocou-se o esquife, né, tocou ali o caixão, e os que levaram pararam, né, Jesus toca no caixão, e eles pararam, e Jesus disse, né, jovem, eu te digo, faz o quê? Levanta-te, né? Jesus lembra as características ali que eu falei, das células que vão se desfazendo, dos músculos que vão se endurecendo, do sangue que vai se endurecendo. Irmãos, a partir do momento que Jesus dá uma ordem, a morte ela não tem mais poder. Irmãos, no mesmo instante que Jesus fala, eu te digo, levanta-te, o sangue voltou a circular, o sangue voltou a ficar quente, a pele que estava branca e roxa começou a voltar à cor normal, a respiração daquele jovem voltou, as musculaturas que estavam travadas, estavam endurecidas por causa do cálcio, voltou novamente a ficar no seu estado normal, a vida voltou novamente, a alegria voltou para a cidade de Naim, a paz voltou novamente para a cidade de Naim, a tranquilidade voltou novamente na vida daquela mãe e daquelas pessoas. As pessoas ali começaram a glorificar a Deus. Quando Jesus dá essa ordem, levanta-te, a Bíblia diz no versículo 15 aqui, e o defunto se levantou, né, se assentou-se e começou a falar. A Bíblia não diz o que ele falou. A Bíblia não diz aqui, olha, o defunto começou a falar isso, aquilo, não. Mas a gente pode imaginar ali que ele pode ter levantado e falar onde eu estou, o que está acontecendo aqui, o que ocorreu, vendo aquela multidão, aonde eu estou sentado, por que eu estou vestido dessa forma. E a Bíblia diz que ele começou a falar ali alguma coisa, mas a Bíblia não diz o que é. E aí ele começou a falar, aí Jesus faz o quê? Entrega ele à sua mãe. E aquela mãe que não tinha mais esperança, aquela mãe triste, aquela mãe que estava totalmente espedaçado, seu coração, né, cortado, o seu coração estraçalhado ali pela dor da perda do seu filho, a Bíblia diz que quando ele entrega a sua mãe, todos ali se apoderaram de grande temor e glorificaram a quem? A Deus, que merece toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Quantos testemunhos aqui nós acompanhamos, os irmãos pedindo e depois o pastor aqui agradecendo, a igreja agradecendo. Olha, agradeço a Deus porque Deus livrou, agradeço a Deus porque Deus fez isso, agradeço a Deus porque Deus respondeu minha oração. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Na guerra, nós estamos numa guerra invisível. E na guerra nós temos perdas, nós temos feridos, nós temos todo mundo. E nós temos que caminhar, nós temos que seguir em frente, porque Jesus ele é maior. Jesus tem um plano muito grande na minha vida e na sua vida também. Então, tenha certeza que Deus está olhando por você. Deus confia em você e Deus ele vai fazer algo tremendo para que o nome dele seja glorificado e seja exaltado. Amém? Então veja que quando ele entrega a sua mãe, a Bíblia diz no versículo 16, que todos se apoderaram de grande temor e glorificaram a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Né? E, versículo 17, e correu dele a fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha, né? Toda a região ali. Que lições nós podemos tirar para nós já cantarmos aqui e orarmos em nome de Jesus? O que podemos tirar aqui de tantas lições dessa passagem aqui, tão marcante, tão fortalecedora nas nossas vidas? Primeiro, irmãos, a cidade de Naim. Tira esse nome Naim, coloca a sua cidade, o seu bairro, né? Tira o seu lugar.
Eu não sei, tira esse lugar aqui, coloque o seu bairro. Eu moro no Tatuapé, moro no Guanás, eu moro, não sei, em qualquer lugar, né? E saiba que o lugar que Deus te colocou é um lugar que você tem que ter paz, que você tem que ter alegria e tranquilidade. Se em algum momento você não está nesse momento de paz e alegria, pode ter certeza que Jesus vai ao teu encontro. Jesus, ele nunca vai te deixar sozinho. Jesus nunca vai te deixar abandonado. Jesus nunca vai esquecer de você. Eu estou nessa pandemia, em casa trancafiado, Deus esqueceu. Não, Deus não esqueceu, irmãos. Deus está todos os dias na sua casa. Deus está na sua família. Deus está contigo em todos os momentos. Não importa se a cidade é perto, se a cidade é longe, mas saiba, Jesus sempre estará às portas te procurando, orando, olhando por você. Deus sempre vai estar às portas querendo te ajudar, batendo, e se você abrir, ele vai entrar para te ajudar, tá bom? E chegando na sua casa, ele não vai ficar parado, ele vai olhar a tua situação e ele vai dar uma palavra de ordem, ele vai dar uma palavra de autoridade, como é a palavra de Jesus. Veja que nos ensinamentos hoje do nosso estudo, né? E aí a gente olha os religiosos sempre querendo pegar Jesus, e Jesus sempre com uma palavra de poder, uma palavra de ensino, para ajudar a entender todo o processo. Então veja que Jesus, ele sempre vai te dar uma palavra, sempre vai estar perto de você, sempre vai te dar uma resposta e uma palavra com autoridade, amém? Veja que independente na vida dessa mulher, qual era a dificuldade? Ela era viúva, o filho estava morto e ela não tinha mais esperança de nada. E aí a esperança chegou, apesar da multidão estar ali, apesar de estar todas as pessoas ali acompanhando aquela viúva e se condoendo pela tristeza dela, Jesus veio e trouxe alegria, trouxe paz, e é isso que Jesus quer te dar nesse momento. Jesus quer te dar paz, Jesus quer te dar alegria, Jesus quer te dar esperança, Jesus quer ter um encontro contigo. Às vezes você está triste, está com a tristeza, está com a amargura no coração, e Jesus, ele quer te tocar, como tocou no esquife. Jesus quer falar contigo, Jesus quer te mostrar uma saída, e basta você fazer o quê? Abrir os braços e falar: Jesus, eu te aceito, entra na minha vida, entra na minha casa, tem um encontro comigo, visita a minha família, e eu tenho certeza que todo encontro com Jesus, ele gera uma reação. Jesus age, faz uma ação, e através dessa ação gera uma reação. Na vida dessa viúva, ele agiu e deu uma ordem para a morte. Morte, sai. Vida, venha. Tristeza, vai embora. Alegria, volta. Lugar de tristeza, de amargura, vai embora. E vem o quê? A tranquilidade. Então, Jesus, ele quer te trazer de volta para que você, através da palavra dele, através da autoridade da palavra dele, seja nessa manhã abençoado, continue tendo esperança, continue tendo vida, porque quando Jesus, ele te encontra, irmãos, não tem jeito. É um encontro abençoador, é um encontro que você vai sair, terminar esse culto, você vai sair fortalecido, sair abençoado, porque Deus, ele tem grandes planos, Deus tem grandes coisas na sua vida, em nome de Jesus, tá bom? E assim como Deus fizer com você, as pessoas vão ver e vão glorificar a Deus, como fez aqui. Todos ficaram atônitos daquilo que Deus preparou e fez para aquela mulher, para aquela viúva de Naim, que não tinha mais esperança. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, e sempre lembre, irmãos, sempre lembre, Jesus, Deus, o Espírito Santo, nunca vai chegar atrasado, nunca. Por mais difícil que seja a situação, por mais desesperançoso que haja, os médicos já falaram, ou alguém falou, ou a empresa está assim, será que eu vou sair, será que eu vou continuar? Irmãos, continua firme, continua crendo nessa palavra de poder, porque eu tenho certeza que ao som da palavra, da ordem de Jesus, a sua vida já está sendo transformada, a sua vida vai ser transformada, e você vai glorificar a Deus, e nós vamos ouvir os testemunhos em nome de Jesus. Amém?